Êxodo, Shemot, capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 43. Versículo 1. Fizeram também de azul, purpura, carmesim, a veste, finalmente tecidas para ministrar no lugar sagrado. E fizeram a veste sagrada para Arão, como Yahweh ordenaram a Moisés, que é Moshe. Versículo 2. Assim se fez o éfode de ouro azul, purpura, carmesim, linho fino torcido. Versículo 3. Bateram o ouro em lamina de galda, as quais cortaram em fios para entretecê-lo no azul, purpura no carmesim, e no linho fino em obra de desenhista. Versículo 4. Fizeram ele ombreira que se una assim pelos seus dois cantos superior, e foi ele unido. Versículo 5. O cinto da obra esmeralda do éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante de ouro azul, purpura, carmesim, linho fino, torcido como Yahweh ordenara a Moisés. Versículo 6. Também prepararam as pedras de berilo engastada em ouro, lavrada como gravura de um selo com os nomes dos filhos de Israel. Versículo 7. Os quais puseram sobre as ombreiras do éfode para servir de pedra de memorial para os filhos de Israel, como Yahweh ordenara a Moisés. Versículo 8. Fez seu peitoral de obra de desenhista, semelhante à obra do éfode, de ouro azul, purpura, carmesim, linho fino torcido. Versículo 9. Quadrado duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. Versículo 10. Engataram nele 4 fileiras de pedra, a primeira dela era de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Versículo 1. Segunda fileira era de uma esmeralda, uma safira e uma diamante. Versículo 12. A terceira fileira era de um jacinto, uma agata, uma ametista. Versículo 13. A quarta fileira era de um berilo, um inoque, um jaspe, era engatada nos seus esgates. Versículo 14. Estas pedras eram 12, segundo os nomes dos filhos de Israel. Era semelhante à gravura de selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Versículo 15. Também fizeram sobre o peitoral cadeiazinha semelhante à corda, obra de trança de ouro puro. Versículo 16. Fizeram também 2 rigastes de ouro, 2 argolas de ouro, e fecharam as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Versículo 17. Meteram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Versículo 18. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança meteram nos 2 rigastes e puseram sobre as ombreiras do éfode na parte dianteira dele. Versículo 20. Fizeram outras 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro.
Versículo 20. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo na parte dianteira dele, junto à sua costura, acima do cinto de obra esmerado de éfode. Versículo 21. Ligaram o peitoral pelas suas argolas, argola do éfode, por meio de um cordão azul, para que estivesse sob o cinto de obra esmerado do éfode, o peitoral não se separasse do éfode, como Iá ordenara a Moshe. Versículo 22. Fez-se o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. Versículo 23. A abertura do manto no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha um débrum em volta, para que não se rompesse ou rasgasse. Versículo 24. Nas obras do manto fizeram romã de azul, purpura, carmesim, de fino torcido. Versículo 25. Fizeram também campainha de ouro puro, pondo as campainhas nas obras do manto, ao redor tremeada com as romãs. Versículo 26. Uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã, nas abas do manto, ao redor para uso no ministério, como Iá ordenara a Moshe. Versículo 27. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecidas, para Arã e para os seus filhos. Versículo 28. E o turbante de linho fino e ornato das tiaras de linho fino e os calções de linho fino torcido. Versículo 29. O cinto de linho fino torcido e de azul, purpura e carmesim, obra de bordador, como Iá ordenara a Moisés, que é Moshe. Versículo 30. Fizeram também de ouro puras lâminas da coroa sagrada, e nela gravaram uma inscrição com gravura de um selo consagrado ao Criador nosso Iá. Versículo 31. E eles ataram um cordão azul para prendê-la à parte superior do turbante, como Iá ordenara a Moshe. Versículo 32. Assim acabou toda a obra da habitação, da tenda da revelação. Os filhos de Israel fizeram conforme tudo que Iá ordenara a Moshe, assim fizeram. Versículo 33. Depois trouxeram a Moshe a habitação, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas, as suas bases. Versículo 34. E cobertura de pele de carneiro, tinta de vermelho, e a cobertura de couro fino, o véu do resposteiro. Versículo 35. A arca do testemunho com os seus varais propiciatório. Versículo 36. A mesa com todos os seus utensílios, os pães da propiciação. Versículo 37. O candelabro puro com suas lâmpadas, todas em ordem com todos os seus utensílios e o azeite para a luz. Versículo 38. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, o resposteiro para a porta da tenda. Versículo 39. O altar de bronze e o seu crivo, de bronze os seus varais, todos os seus utensílios, a pia, a sua base. Versículo 40. As cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o resposteiro para a porta do átrio, as suas cordas, as suas estacas e tudo os utensílios do serviço da habitação para a tenda da revelação.
Versículo 41. As vestes finalmente tecidas para o uso no ministério, no lugar sagrado. As vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes para os seus filhos, para administrar o sacerdócio. Versículo 42. Conforme tudo o que o Iau ordenaram a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Versículo 43, para terminar. E viu Moisés que toda a obra e a que tinha feito, como Iau ordenaram, assim fizeram. Então Moisés abençoou. Esse foi o livro de Êxodo, livro de Shemote, capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 43, para terminar. Que o Pai que está no céu abençoe todos nós com saúde e dá sabedoria para entender a Tua palavra. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser.